atenção. Então, nós estamos aqui em História, frente a módulo 12. Nós iniciamos na aula anterior e eu já fiz uma introdução geral para vocês, falando justamente que os países aqui na América Latina irão aproveitar as intervenções de Napoleão na Europa, irão aproveitar o Congresso de Viena, né? Irão aproveitar também as ideias iluministas que começam a circular. Então, nós vamos ter aqui uma situação interna muito interessante na América Hispânica por causa dos crioulos, né, que desejam o processo de independência. Eles vão se libertando, portanto, do domínio dos chapetones, como nós vimos na aula passada. Então, inicia todo um processo de emancipação política aqui na América Latina. E o primeiro destes processos que nós vimos, que é um processo bastante particular, que é o processo justamente do Haiti. O Haiti, então, ele tem uma população que não é mais indígena, ele tem uma população, portanto, africana, e o Haiti, portanto, ele faz fronteira com a República Dominicana, como a gente vê ali no mapa também, né? Então, nós tivemos 2 processos revolucionários dentro do Haiti, né? O primeiro processo, portanto, assustou muitos franceses, quando um revoltoso chamado Louverture, né, consegue dar liberdade, e é um negro, portanto, e a França não irá aceitar. Posteriormente, né, um sujeito chamado Dessalines continua o processo revolucionário e ele leva à independência do Haiti no ano de 1804. Então, foi o segundo processo de independência na América, né? Se a gente leva em consideração os Estados Unidos, 1776, agora nós temos o ano de 1804 para o Haiti. Na aula de hoje, nós vamos dar um pulo lá no México. Então, eu vou seguir a ordem que o nosso material apresenta para nós. Então, acompanhe, por favor, a partir da página número 18. Então, a gente vai tentar seguir a sequência aqui do material. Eu vou tentar ser o mais simples e o mais sintético possível, já que aqui nós não vamos nos adentrar nos detalhes, né? Como nós já falamos anteriormente. Então, a gente vai adentrar nos elementos que são substanciais, nas características gerais. Se algum de vocês tiver interesse, logicamente, vocês têm que procurar, né, um estudo mais específico sobre cada um desses países, para que você possa analisar com maior detalhes o processo de independência dentro de suas várias nuances de cada realidade particular. Então, logicamente, que aqui nós estamos interessados em ver como um todo o processo de independência nos países latino-americanos e os elementos, né, que podem ser vistos como características gerais e fundamentais de todo este processo. Então, depois do Haiti, do ano de 1804, né, nós vamos lembrando que o Haiti então, é um país, a partir de agora, livre, mas é um país abandonado, um país esquecido, né? Então, vai ser um país também muito pobre, apesar de conseguir a independência. Agora, o México, ele é um caso muito particular, um caso muito pitoresco, porque o México é vizinho, né, dos Estados Unidos. Então, do maior predador, do país mais imperialista da América. Então, logicamente, que vai sofrer muito o México e os mexicanos por causa disso. Mas também nós não vamos ficar muito preocupados na relação México e Estados Unidos. Depois nós vamos estudar mais um capítulo sobre os Estados Unidos, falando sobre os Estados Unidos no capítulo 19, no século XIX, desculpa, Estados Unidos no século XIX, nós vamos ver um pouco mais à frente, né?
Nós estamos aqui agora trabalhando o capítulo número 12, e no próximo capítulo, número 13, nós vamos ver as políticas de emancipação dos Estados Unidos para cima do México. Então, o México perdendo território para os Estados Unidos, nós vamos ver só no capítulo 13. Nós vamos nos concentrar aqui no capítulo 12, somente com a história interna do México. Então, o processo de independência do México, ele inicia-se a partir de 1810. Então, veja aqui, então, o México também sofre uma grande influência do bloqueio continental. Bloqueio continental, decretado a partir de 1806, vai dar uma segurança muito grande para os mexicanos tentarem se libertar da metrópole. Né? Então, uma colônia aqui tentando se libertar da metrópole. O primeiro passo da independência do México foi realizado por dois padres católicos, que são o padre Hidalgo e o padre Morelos. Né? Então, estes padres, eles eram ligados à população indígena. Então, eles eram igual os jesuítas aqui no Brasil, né? Eles defendiam os índios e eles queriam uma república indígena. E criando uma república indígena sobre os valores dos povos astecas e maias, evidentemente, aqui, então, nós vamos ter também a influência da Igreja Católica. Lembrando que os jesuítas, os padres e também os indígenas têm uma conexão muito grande. Então, observem que este é um movimento que tem um caráter bastante revolucionário, porque aqui nós temos uma realidade distinta. Não temos os crioulos, num primeiro momento, comandando a revolta. Ou seja, não é a elite que está comandando a mudança no México, mas dois padres que visam, portanto, uma mudança social e estrutural para favorecer os mais pobres. Os indígenas estão na base da pirâmide social. Né? Então, veja bem, e quando, por exemplo, Hidalgo consegue iniciar o processo revolucionário, ele já defende os índios. Veja bem, os índios já não são obrigados mais a arrendar as suas terras, né? E eles, os índios, vão ter liberdade para trabalhar dentro das suas terras para a subsistência e tudo quanto. O outro, né, o Morelos, o padre José Maria Morelos, ele trabalhou no fim da escravidão, né, e das situações discriminatórias que eram impostas aos índios e aos negros. Então, eles queriam, em outras palavras, inclusão social. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, esses personagens que são importantes aqui dentro da Revolução Mexicana, um movimento popular muito forte, né? Então, veja bem, esse aqui é o padre Hidalgo, Miguel de Hidalgo, tá vendo? Ele com suas preocupações sociais muito grandes. Lembrando que ele ameaçava os privilégios da elite. A elite, no caso, principalmente a elite crioula, né? Os chapetones eram um número bem menor aqui. Então, logicamente, nós já vimos esta organização em vários outros levantes mundo afora. A elite não deseja que os pobres assumam o poder. Então, a elite vai se organizar. Então, a elite mexicana vai capturar e vai eliminar o padre Hidalgo. Então, para cortar a cabeça, né? Então, a elite gosta muito de cortar a cabeça pensante do movimento. O padre Hidalgo, portanto, é morto para que o processo não seja um processo popular. Lembrando que, após a morte do padre Hidalgo, um outro sacerdote, veja aí que eu falei com vocês, o Morelos, né? José Maria Morelos, ele
também irá continuar, mas ele também, esse outro sacerdote, será morto no ano de 1815. E este outro sacerdote, como eu falei com vocês, ele também desejava abolir as dívidas e devolver as terras para os indígenas. Então, o México começa com um processo bastante popular. Entretanto, este processo popular ele não tem sucesso. Ele não consegue emancipar, portanto, o México. Muito pelo contrário, ele assustou as elites e leva as elites mexicanas a uma nova organização, né? Lembrando que, mesmo com o assassinato desses dois padres, o espírito de mudança está insuflado dentro da sociedade mexicana. Então, veja bem, a partir de 1821, vai surgir um novo líder para o processo revolucionário mexicano. Este novo líder é o general Uturbide, né? E ele, a partir de 1821, com o apoio do exército e, logicamente, com muito apoio popular, ele vai proclamar o plano chamado Igualá, né? Então, aqui nasce a independência do México. Para que ele possa realizar esse processo de independência, ele vai estar conectado com a Igreja Católica, já que a Igreja Católica tem muita entrada com os índios, e o processo foi iniciado pelos padres. Então, veja aqui, a Igreja Católica, então, ela é privilegiada neste processo de emancipação. Lembrando que ele também contempla os grandes proprietários, né? Então, ele está também do lado da elite, veja bem. Então, assim, ele consegue trâmite político para levar o processo adiante, tá vendo? E a elite e a igreja, então, corroboram para que o general Turbide, como vocês veem aqui nesta imagem, possa assumir a direção do país. Então, veja bem, então a gente tem uma emancipação política do México, mas nós não temos uma revolução social. Então, esse personagem consegue manter o poder ainda na mão da elite e ele consegue, de todo modo, enganar os mais pobres, dizendo que, no segundo momento, né, no momento posterior, eles seriam contemplados, né? Então, vejam bem que o México, portanto, ele inicia o processo de revolta a partir, portanto, de uma monarquia, com um líder monárquico à frente, tá vendo? É um regime monárquico. Lembro que o Turbide ele vai abdicar por questões internas e ele vai se exilar na Europa. E a partir do exílio deste sujeito, que vocês estão vendo aí, implanta-se no México o regime de república. Está vendo? Então, o México era igual ao Brasil, uma monarquia, mas uma monarquia com um poder estabelecido local, não que viesse da Europa como no Brasil, né? No Brasil, no caso, foi Dom João VI e depois Dom Pedro I. Aqui no Brasil já era Dom Pedro I, né? O filho do príncipe regente. No México, não. Então, era uma figura local que assumiu o comando. Mas depois, essa figura local ela é retirada, portanto, do comando do país. O México passa a ter Constituição, o México passa a ser uma república. Veja aqui, né?
a bandeira adotada pela República Mexicana. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vocês observaram as coisas que aconteceram no processo mexicano? Alguém gostaria de se manifestar, de dizer algo? Tudo bem? Então tá. Eu vou agora continuar dando um pulo, né? Lá na Argentina. Então vejam bem. Então olha que coisa interessante. O México, a partir de agora, é república. Na verdade, né, nós temos aqui uma regra geral. Todos os processos de independência na América serão construídos através do modelo república. Só o Brasil será monarquia. Tá? Próximo, vamos ver os nossos hermanos. Vamos dar um passeio aqui na Argentina. Lembrando que a Argentina fazia parte da chamada Província da Prata, ou, se você preferir, né, o nome técnico, Províncias Unidas do Prata. Então, aqui era uma região composta não somente pela Argentina, que nós vamos tratar agora, também do Uruguai, do Paraguai e um pedaço da Bolívia. Então, Argentina, Uruguai, Paraguai e uma grande parte da Bolívia fazia parte da Província da Prata. Entretanto, logo aqui em 1811, então veja bem, estamos dentro do mesmo contexto, né? É o contexto do bloqueio continental, os europeus estão lutando entre si, e aqui em 1811 a Província da Prata ela já é fragmentada, porque o Paraguai então se torna independente. Veja bem, o Paraguai se torna independente. Lembrando que o Paraguai está mais para dentro do território, né? Ele não tem saída para o mar, e ele faz divisa até mesmo com o Estado brasileiro, lá na região do Mato Grosso. Ele acompanha a província do atual Estado do Mato Grosso aqui no Brasil. Seguindo o intento paraguaio, chega a vez dos argentinos. E os argentinos têm uma história pitoresca, né? Então, nós vamos ver aqui o que leva a Argentina, portanto, a este processo de libertação. Lembrando que o Paraguai, então, em 1811. Então, a Argentina ainda pertencia à província da Prata, né? E, logicamente, que Fernando VII, que é o rei da Espanha, ele voltou ao trono depois do Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena recoloca as antigas monarquias, os antigos regimes absolutistas, volta o antigo regime ao poder. Fernando VII, então, ele assume o poder, né? E é engraçado, os argentinos vão jurar fidelidade a Fernando VII. Os argentinos não queriam, portanto, a alforria, não queriam a liberdade. Contudo, o rei Fernando VII, né, ele é um monarca extremamente absolutista. E ele está com uma situação econômica muito delicada na Espanha. Lembrando que os espanhóis estão vindo de um período onde José Bonaparte, o irmão de Napoleão, que era um francês, que comandava a região. Isso, logicamente, quebrou a Espanha, tirou todos os recursos econômicos que a Espanha tinha. Então, o rei Fernando VII, ele tem que tratar as colônias, né, de um modo bastante impetuoso, de um modo bastante violento, no sentido de encontrar recursos econômicos para salvar
à Espanha. Então, ele aumenta muito os impostos, ele vai desagradar muito os argentinos. Então, a partir de 1816, os argentinos, né, começam uma organização interna para a independência, por causa do autoritarismo de Fernando VII. Este primeiro passo dado pelos argentinos, nós vamos chamar de Congresso de Tucumã. Veja bem. E quem vai ser o líder dos argentinos é o senhor José de San Martín, um personagem que nós já falamos dele aqui anteriormente, quando estávamos falando das intervenções do governo brasileiro dentro dos territórios, né, da região da Plata, principalmente com o senhor Dom Pedro II. Lembrando que Dom Pedro II, inclusive em 52, invadiu a capital, Buenos Aires, né? Então, a Argentina ela vai, portanto, ter um processo de litígio com a Espanha, lembrando que a Argentina também vai estar com um processo de relação com o Brasil. Na verdade, o Brasil vai estar intervindo dentro da política interna da Argentina. O José de San Martín, então, ele vai lutar contra os espanhóis a partir de 1816, e ele vai ser o responsável, então, por expulsar as tropas hispânicas da região. E com isso, né, José de San Martín, ele vai libertar a Argentina, o Chile e também ao Peru. Então, veja que José de San Martín é um personagem importante. Ele está lutando aqui nesta parte mais sul da América, e lá na outra parte de cima da América, depois nós vamos ver, tem um outro libertador importante chamado Simão Bolívar. Então, Simão Bolívar vai agir lá para o lado da Bolívia, lá para o lado da Colômbia, lá para o lado da Venezuela, enquanto José de San Martín inicia esse processo de libertação militar aqui nas regiões mais ao sul da América. Assim que ele consegue, portanto, se libertar da Espanha, ele consegue expulsar, portanto, os espanhóis do território, né? Nós vamos ter, então, uma fragmentação interna do Reino da Prata, que era um reino, digamos assim, muito grande, né? De uma vasta extensão territorial. Lembrando que os argentinos nunca estavam contentes com essa divisão muito ampla do território. Os argentinos, eles sempre tinham a ideia de que eles deveriam ser um país livre, não coligado com a região da Prata. Então, a Argentina vai conseguir esta autonomia da região da Prata, já que ela já tinha se libertado da Espanha com José de San Martín, a partir de 1860, né? Com agora a chegada ao poder dos caudilhos. Lembrando que os caudilhos são elites locais, né? São elites locais que vão, portanto, organizar a Argentina, também no modelo de república. A Argentina também vai ser organizada como uma república, justamente a partir destes períodos aqui de intervenção da elite, de intervenção nos rumos políticos da elite desse país. Então, aí está o processo da Argentina, né?
Então, a Argentina tem esta particularidade, ela começa na região da Prata e depois ela vai fazer um caminho de autonomia, conseguindo, portanto, também a sua independência total e a sua construção enquanto república. Beleza, pessoal? Né? Vejam. Ivone, Diga, Luísa, por eu não gentileza. entendi uma coisa. Volta no slide lá, por favor. Fala aí que não agradava os argentinos essa autonomia em relação à prata, porque eles queriam ter a reconstrução dessa união. E você falou ao contrário, eles queriam autonomia. Eu não entendi isso. Lembro para vocês que a região da Prata ela já foi fragmentada desde 1811 com o Paraguai. Você lembra, Luiz? Então, o Paraguai já conseguiu a sua liberdade. Então, ficava muito difícil para os argentinos conseguirem toda a província da Prata de volta. Tá? Então, eles passaram a um processo bastante interno, inclusive, né, com a fronteira com o Paraguai já de fora. Eles sabiam que não tinha jeito de pegar o Paraguai, já que o Paraguai estava organizado e o Paraguai tinha um bom exército. Como nós sabemos, o Paraguai começa, inclusive, a guerra a partir de 64 a 1970 contra o Brasil. O resto do território que sobrou, Luísa, o resto do território, portanto, que era, portanto, um pedaço da Bolívia, a Argentina e o Uruguai, os argentinos também queriam ele todo para eles. Não tinha jeito, portanto, de pegar o Paraguai, mas tinha jeito, por exemplo, de pegar o Uruguai. Mas ele não vai conseguir também o Uruguai. Nós sabemos por quê, né? Inclusive, ele vai até fazer uma guerra contra o Brasil por causa do território uruguaio, com a intervenção da Inglaterra. E o Uruguai, então, vai ser um território autônomo. Então, os argentinos vão pegar o território que dá, o território que vai sobrando para eles, né? Eles não têm como de comandar todo o território da província da Prata. Agora, o resto do território que sobrou, eles vão lutar aí pela unidade desse pedaço que ficou. Então, não é uma unidade de toda a província da Prata, mas é uma unidade das regiões que sobraram, tirando fora o Paraguai e tirando o Uruguai. Entendido? Entendi, obrigada. Aí, quem vai levar esse processo a cabo, tá, Luísa? Não é o José de San Martín, ele só vai iniciar o processo de libertação. Depois são os grupos da elite, que são chamados aqui de caudilhos. Então, essa aqui é uma palavra importante, tá, Luísa e companheiros? Vocês guardem este nome, caudilhos, já que ele vai fazer parte, portanto, aqui agora desta realidade, né, da América, principalmente. Os caudilhos, então, são as elites locais, que nós chamávamos de crioulos, né? E aqui agora passa a ser chamados de caudilhos. Muita atenção com isso, porque já que nós estamos lidando com questões muito gerais destas revoltas, as provas gostam muito de fazer perguntas sobre esses líderes caudilhos. Então, os líderes caudilhos são ligados à elite, sempre à elite, não deixando com que os movimentos populares possam assumir o comando do país. Está aqui a bandeira dos Estados Unidos também, depois eu vou falar mais com calma no capítulo 13, tá, meus caros estudantes? Os Estados Unidos estão sempre por trás, aqui agora, dos processos ocorridos na América, porque os Estados Unidos têm muito interesse, né? Os Estados Unidos, então, vão apoiar até José de San Martín para colocar os espanhóis para fora, para que os Estados Unidos possam ter acesso, portanto, a estas novas repúblicas.
e justamente a intervenção dos Estados Unidos obriga, faz com que estas regiões aqui da América escolham o sistema da República. Sempre escolham o sistema da República. Estamos entendidos? Mais alguém gostaria de se manifestar, por gentileza? Tudo bem? Então, nós vamos ter mais 3 processos para a gente estudar ainda. Nós vamos falar agora da Gran Colômbia, depois do Uruguai, né, que tem uma história muito particular, já que tem o Brasil envolvido na história, e também de Cuba. Mas a gente vai deixar para o próximo horário, já que está faltando só 3 minutinhos para esta aula acabar, tá? Para a gente não partir o pensamento, portanto. Então, depois de um pequeno intervalo, a gente vai lá na Colômbia, na Gran Colômbia, ver o que está acontecendo com a figura de Simón Bolívar. Então, na parte que nós vimos aqui agora, foi José de San Martín. Na próxima aula, nós vamos falar do Bolívar. Estamos entendidos? Beleza? Então, vamos lá descansar um pouquinho. A gente volta no horário combinado, às 11h40, para o nosso próximo horário, tá? Então, até breve.